Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. E dessa vez nosso conteúdo vai ser sobre diferenças entre equações e funções. A gente vai tentar entender um pouquinho qual a diferença existente entre elas, tá? Então, para que a gente possa entender as diferenças, primeiro a gente precisa saber o que há de semelhante entre elas para que confunda tanto a gente. Então, o que há de semelhante entre elas são essas expressões algébricas, tanto a equação quanto a função possui expressões algébricas. E o que é a expressão algébrica? Vamos tentar lembrar um pouquinho. São expressões matemáticas que possuem letras, números e operações, tudo junto. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho x mais 5. Eu tenho um valor desconhecido, eu tenho uma letra, no caso. Eu tenho uma operação, que nesse caso aqui é uma operação de adição. E eu tenho um número, que nesse caso é o 5. Então, quando eu tenho esses três elementos juntos numa mesma expressão matemática, eu posso dizer que eu tenho uma expressão algébrica. Então, tanto a função quanto a equação, elas possuem esses três elementos. Por isso que fica um pouco mais difícil da gente entender o que há de diferente entre elas. Mas eu espero que com esse vídeo vocês tirem suas dúvidas. Então, basicamente, existem três tipos de diferenças entre elas, tá? Em relação a definições, o significado de cada uma delas, tá? São diferentes. Em relação aos valores desconhecidos, em relação às interpretações de cada questão, de cada exercício. Uma forma de interpretar uma equação é diferente da forma de interpretar uma função. E a gente vai ver isso logo, tá? Então, o primeiro tipo de diferença que a gente vai observar aqui é entre as definições, entre o significado delas. Analisa a palavra equação. Ela começa com equi. Esse nome equi significa igual. Então, equação, ela estabelece uma relação de igualdade. Agora, ela estabelece essa relação de igualdade com quem? Com as expressões algébricas que pertencem a ela. Analisem esse exemplo aqui, ó. Eu tenho tanto de um lado da igualdade, como do outro lado da igualdade, eu tenho expressões algébricas. Então, quando eu junto expressões algébricas e adiciono uma igualdade entre elas, eu passo a ter uma equação. Então, basicamente é isso. Equação é uma igualdade entre expressões algébricas. Agora, vamos analisar a função. Já a função, ela tem uma relação entre conjuntos. Geralmente são dois conjuntos e um deles tem relação de dependência do outro e o outro é totalmente independente. Vocês vão lembrar bem dessa questão de função ou dos conjuntos que estão na função quando eu falar domínio e contradomínio. Então, essa relação entre conjuntos da função está se referindo ao domínio e contradomínio. Analisa esse exemplo aqui. F de x é igual a x mais 2. Percebam que f de x, ele vai depender totalmente dos valores que eu atribuir a x. Se eu atribuir aqui x, por exemplo, 1, então f de x vai ser 3, que é 1 mais 2, 3. E assim por diante. De acordo com o valor que eu atribuir para x, eu vou ter um valor diferente para f de x. Ou seja, ele depende totalmente do valor que eu vou atribuir a x. Já na equação, não vai haver essa dependência. Por quê? Porque x só vai poder ter um valor, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui. Ele só vai poder ter um valor. Então,
com respeito às definições, tá aí esclarecido para vocês. Agora vamos para as diferenças entre valores desconhecidos. Tanto na equação quanto na função existem valores desconhecidos, mas o nome que se dá a eles é diferente. Na equação a gente vai chamar de incógnita e na função a gente vai chamar de variável. E isso tem o seu porquê, não é porque simplesmente decidiram, vamos chamar um disso e outro daquilo, não, tá? Por quê? Na equação, como eu falei agora há pouco, aqui a gente só vai poder atribuir um valor para x nesse tipo de equação, tá? Lembrando que no vídeo anterior, vou colocar o link aqui, tá? No vídeo anterior, vimos equações do segundo grau, que atribuem dois valores para o valor desconhecido, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, só vai atribuir um valor, porque ele é do tipo de primeiro grau. Mas não vamos nos aprofundar a isso, tá certo? Então, na equação, a gente vai ter valores fixos. Eu vou ter aquele valor certinho para a equação. Na função, não. Eu posso atribuir vários valores à função. Vamos responder aqui para vocês perceberem a diferença. Ó, eu tenho x mais 2 igual a 7. Atribuindo a regra de como resolver uma equação, a gente possui o lado das letras e o lado dos números. Quem está do lado errado é o mais 2, então a gente precisa colocar ele para o outro lado. Eu vou deixar o x desse lado, vou repetir o sinal de igual. O 7 está do lado dos números já, permanece aqui, tá certo? E o mais 2, ó, eu vou ter que passar ele para esse lado de cá. Porém, detalhe, geralmente o pessoal fala troca de lado, troca de sinal. Cuidado com isso. Eu costumo dizer para os meus alunos e eles sabem. Troca de lado, troca de operação. Esse 2 aqui, ele está adicionando. Então, quando ele vem para esse outro lado, ele vem subtraindo. Essa expressão troca de lado e troca de operação ajuda muito em outras questões. Mais à frente eu posso até fazer um vídeo sobre isso para vocês, tá? Então, aqui, ó, x vai ser 7 menos 2, que é 5. Então, o único valor que pode ser colocado no lugar de x para que isso daqui seja verdade é 5. Eu não posso colocar outro valor, tá? Agora, vamos para a parte da função. O x, nesse caso aqui, eu posso atribuir vários valores para x. E toda vez que eu atribuir um valor diferente para x, o f de x vai ser modificado. Ele vai ter um valor diferente. Por exemplo, se x for igual a 2, então eu vou ter 2 mais 2, 4. Então, f de x é 4. Agora, se eu colocar x igual a 3, eu vou ter 3 mais 2, 5. F de x, no caso aqui, ó, vai ser 5. Então, percebam a diferença, percebam a relação aqui de dependência. O f de x vai depender totalmente do valor que eu atribuir para x, tá? Enquanto na equação, nós temos valores fixos, x é exatamente 5, ok? Isso foram as diferenças entre valores desconhecidos. Agora, vamos para a nossa última etapa, que é as diferenças entre interpretações, que quebra bastante as pessoas. Muita gente tem dificuldade em interpretar as questões de matemática. Até aqui entra o nosso português, né? Então, eu separei aqui uma questão de equação, para a gente poder analisar direitinho essa diferença, tá? Analisem. Ó. A soma de dois números consecutivos é igual a 11. Quais são esses números? Percebo que ele já está querendo direto quais são esses números. Ele não está atribuindo valores para esses números. Ele está simplesmente querendo já saber quem são. Então, é uma questão de equação.
Como é que a gente resolve isso? A soma de dois números, eu não conheço eles, mas eu sei que eles são consecutivos. Consecutivos significa que é um depois do outro. Então, eu vou chamar de x, um número que eu não conheço. E o número consecutivo a x vai ter uma unidade a mais, porque ele não está logo em seguida. Então, eu tenho x mais 1. Esse número aqui, ó, é o que vem depois do x. É como se eu tivesse 1. O número consecutivo de 1 é 2. Eu posso escrever 2 como sendo 1 mais 1. É praticamente essa a ideia, tá certo? Igual a 11. Aqui, ó, x mais x, eu tenho 2x. Eu não tô me apegando muito a detalhes de parênteses e tal, porque não é o foco da nossa aula hoje, tá certo? Mas prestem atenção a isso também. Mais 1 igual a 11. Novamente, ó, lado das letras, lado dos números. O 2x está do lado certo. E o mais 1 passa para cá, menos 1. Vou repetir aqui o 2x. 11 menos 1, 10. Ó, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Lembrando que eu falei, ó, troca de operação. Ele estava multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 dividido por 2, 5. Então, um dos números é 5, o primeiro número é 5, então o consecutivo a ele é 6. Então, 5 mais 6, 11. Percebo que eu tenho valores fixos. Se eu tenho valores fixos, é uma equação, ok? Agora, vejam esses exemplos aqui, ó, de função. Uma sapataria possui gastos mensais fixos de 200 reais e gasta 20 reais para cada par de sapato que produzir. Qual a função que representa os gastos da empresa? Vamos primeiro adivinhar aqui qual é a função, tá? Se é função e é de um valor desconhecido, a gente já coloca aqui, ó, f de x igual, ok? Ele tem fixo 200 reais todo mês. Independente se ele fizer algum par de sapato ou não, ele vai ter 200 reais de gasto. Então, eu boto aqui os 200 reais, tá? E ele vai gastar 20 reais para cada par de sapatos que produzir. Eu não sei quantos pares de sapato ele produziu ou vai produzir. Então, se eu não sei, eu tô chamando de x, tá certo? E eu vou ter 20 vezes a quantidade de sapatos que ele produzir, que eu ainda não sei e chamei de x. Então, essa é a nossa função, tá? Para vocês perceberem bem a diferença dessa questão aqui para de equação, eu ainda trouxe uma parte B da questão. Quanto essa empresa gasta para produzir 10 pares de sapato e 15 pares? Ó, eu já tenho a função que a gente achou na letra A. Para produzir 10 pares, 10 é a quantidade de sapatos, de pares de sapato. Então, eu coloco aqui no lugar de x. Eu vou repetir 200 mais 20 vezes 10. Então, ó, ele tem 200 mais 20 vezes 10, 200 também, né? Então, ele gastou 400 reais quando ele produziu 10 pares de sapato ao mês. Agora, se ele tivesse produzido 15 pares de sapato ao mês, quanto seria? Vamos repetir aqui a função. Só que agora, no lugar de x, a gente vai ter um total de 15. Então, eu vou ter, ó, 20 vezes 15. 20 vezes 15, 300, tá? E aqui, ó, 500 reais ele gastou por mês. Então, analisem. Olha a diferença.
existe uma dependência nessa questão. E a dependência da quantidade de pares de sapatos. Ele produziu apenas 10 pares de sapatos, gastou 400. 15 pares de sapato, gastou 500. E assim sucessivamente. Então, o quanto ele vai gastar no mês vai depender da quantidade de pares de sapatos produzidos. Então, o foco da diferença entre funções e equações é essa dependência aí na interpretação das questões, tá? Então, essa foi nossa aula de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham realmente entendido a diferença existente entre esses dois ícones aí da matemática. E se tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem. Obrigada!